Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Maria Helena. Roberta, está sendo gravado, né? Sim. Responde ali. Sim. Aqui. Sayonara, seja bem-vinda. Alto. Tem uma musiquinha para nós aqui. Muito bem, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a este evento que alegra os nossos corações na tarde de hoje, que é um seminário, e esse seminário vem dentro dos nossos eventos do mês de aniversário, do 10º aniversário de fundação do Lar Espírita Servos de Maria. Então, é com muita alegria que recebemos a todos e nós vamos ter também uma palestra no dia da fundação da casa, que será dia 29 de agosto, às 20 horas, e o nosso companheiro Alberto Leitão Rosa, do Centro Espírita Irmã Rosa, que fez a nossa palestra de fundação há 10 anos atrás, no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, porque começamos ainda sem sede própria. E então, o nosso querido Alberto vai nos fazer essa palestra de aniversário no dia 29, já que fundamos a casa no dia de aniversário do Dr. Bezerra de Menezes. Muito bem. Nós, então, vamos ver hoje, no nosso seminário, um livro que já vamos falar sobre ele daqui a pouco. Mas antes, vamos começar com a nossa mensagem inicial da tarde de hoje, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a mensagem que abrimos aqui, antes da nossa reunião começar, é a de número, abrimos ao acaso, é a de número 32, e que acaso sabemos que não existe mais. E vejamos o que a espiritualidade maior tem a nos dizer na tarde de hoje. O título é Nuvens. E destacado por Emmanuel, o versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho narrado por Lucas, onde ele nos narra o seguinte:
E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Falando de forma imperativa, para que ouçamos Jesus. E onde é que vai se dar este momento? Vai se dar na transfiguração do Monte Tabor. Jesus estava acompanhado apenas de 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Vejamos então o que Emmanuel comenta sobre esse versículo. Repetimos o versículo. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, ouvi, a ele ouvi. Diz Emmanuel, o homem, ou seja, o ser humano, quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Aqui, os 3 apóstolos, não é? Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Então, as nuvens vão vir à nossa vida, mas para essas nuvens estão correlacionados os seus propósitos. E Deus nos fortalece para que as enfrentemos, para melhor as superarmos, não esquecendo de que o que vai nos iluminar para atravessarmos, a candeia que usaremos para atravessarmos as sombras, Jesus nos ofereceu no Evangelho. Vamos orar. Querido Mestre amado Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, a fim de celebrarmos em nossos corações os 10 anos de fundação do nosso Lar Espírita Servos de Maria. Que as Tuas bênçãos, Senhor, estejam não em apenas esta pequena e singela obra em que nós nos envolvemos, muitos companheiros do plano físico, nesses 10 anos deram sua contribuição. Mas, Senhor, te rogamos por todas as obras do bem na terra, por todos os esforços de tantos corações nos 2 planos da vida. Que as Tuas bênçãos estejam
com todos nós, Senhor, e entre todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. A fim de nós nos inserirmos bem, o nosso seminário terá a duração de 2 horas. Terminaremos às 17. Então, vamos aproveitar o nosso tempo e vamos inserir em que esta obra, entre muitas que poderíamos trazer na tarde de hoje, por que ela foi escolhida? Ela tem uma particular importância na nossa casa espírita, porque em cima dela, do que ela vai nos apresentar, e no final nós vamos trazer o resultado desse trabalho, foi construída a estrutura do Lar Espírita Servos de Maria. Muitos talvez não saibam disso. Mas o que é apresentado no livro Na Seara do Bem, que é o nosso livro de hoje, do espírito Antônio Carlos Tonini, que nos trouxe através do médium Luiz Antônio Ferraz, é um livro da editora Didier, está aqui, editora Didier, inspirado no que ele nos apresenta dos trabalhos da espiritualidade durante uma reunião pública, inspirados pela, vamos dizer assim, pela harmonia que é apresentada aqui, pela ideia que achamos tão brilhante de organização, nos inspirou para montarmos o quadro administrativo dos trabalhos da casa, né? Como se organizam em termos de departamentos do nosso Lar Espírita Servos de Maria. Então, vamos poder observar essas correlações, não é? E o que é interessante também é que quando esse trabalho foi feito, há 10 anos atrás, embora nós tivéssemos começado no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, antiga Federação do Estado do Rio de Janeiro, que nos abriu a porta para a fundação de 2 instituições espíritas. Então, nós temos o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, não podia ser diferente, né? Nesse momento, não havia uma sede, não é? Nós estávamos ali temporariamente estudando, nos organizando, e com o tempo fomos fazendo eventos e lá alugamos um espaço, uma casa, e começamos. Ficamos 5 anos no Jardim Caraí e depois passamos para Icaraí mesmo. Até quando veio a pandemia e, como era uma casa alugada e a casa ficou fechada, não tivemos mais recursos para fazer frente a, vamos dizer assim, as responsabilidades, né, que nos caberiam de... Então, nós encerramos o contrato e fechamos a casa física, mas foi decidido que apenas a casa física seria fechada, mas não a instituição, não o trabalho pararia. O que acontece? Na nossa mensagem inicial, que foi aberta ao acaso, né, fala das nuvens. Nunca imaginamos, ao fundarmos uma casa física, que a deixaríamos de ter, que fosse por um tempo. Sim. E mesmo que esse tempo passe, mesmo que uma casa física volte, todas as experiências vão nos enriquecendo e nada é mais como antes, não é? Então, hoje em dia, devido mesmo a esta pandemia, nós aprendemos de que o mundo virtual é uma maneira muito útil e muito proveitosa de se desenvolver em várias atividades, não é? Passou a se ter home office, as pessoas passaram a trabalhar em casa, passaram a estudar e ter aulas, eu mesmo, né? Muitas aulas do curso que eu faço, muitas aulas passaram a ser pela internet, e
grupos de estudo e grupos de oração, e as coisas foram dando continuidade assim também. O Lar Espírita Servos de Maria, ele permanece. Portanto, inspirados aqui pelo nosso Emmanuel, que nos trouxe vamos dizer, a mensagem da espiritualidade para hoje, nós estamos aproveitando as nuvens para nos fortalecermos no trabalho do bem, porque tem nos trazido muitas, não apenas reflexões, mas como oportunidades para aprendermos novas competências. Estávamos aqui a falar no início, Roberta, está gravando? Estamos experimentando essa ferramenta hoje pela primeira vez. E porque precisamos melhorar a qualidade dos nossos serviços àqueles que vêm à nossa casa, atualmente apenas pela via virtual. Mas então estamos atentos a melhorar a qualidade. Isso é o que nos compete, não é? Porque o trabalho não nos pertence, pertence a Jesus. Portanto, todos os esforços são necessários para que o seu trabalho seja sempre da melhor qualidade, no que nos diz respeito, o que está sob a nossa alçada, porque sabemos que da parte dos espíritos é mesmo sempre da melhor qualidade. Muito bem. Então, hoje nós vamos contar a história dele, Antônio Carlos Tonini, o espírito que nos traz a sua história. Ele nasceu no estado de São Paulo, em 1947, e foi bancário, professor, e desencarnou jovem, em 1987, com apenas 40 anos. E aqui nós temos aqui até uma foto dele. Aqui. Esse é o nosso Tonini. E ele era espírita, diferente do nosso André Luiz, que também nos trouxe impressões do trabalho da espiritualidade para nós, em vários livros. A diferença é que Antônio Carlos Tonini era espírita e participava de trabalhos na casa espírita. Ficou 10 anos depois de desencarnar, sem vir a uma casa espírita no plano físico. E aí pediu essa oportunidade. E essa oportunidade lhe foi oferecida. E Cândido, o espírito chamado Cândido, foi o responsável em trazer Tonini para conhecer os trabalhos que se desenvolvem na casa espírita, mas não os do plano encarnado. Esses ele conhecia. Ele ia conhecer agora os bastidores, né? o que acontece no mundo espiritual nesta casa que ele vai visitar durante uma reunião pública. Então, nós vamos ter a oportunidade de ver várias tarefas que se desenvolvem durante uma reunião pública. E vamos buscar, e eu vou pedir, então, se quiserem ir colocando perguntas durante, eu vou fazer o acompanhamento do roteiro com as imagens, ok? Nós já vamos entrar nelas, eu estou fazendo apenas uma introdução do nosso personagem principal, mas se quiserem, durante o seminário, colocando perguntas, podem colocar, ok? E se couber com o que eu estou comentando, eu vou respondendo, ok? Que aí eu vou acompanhando aqui. Vanessa, seja bem-vinda. Muito bem, então o Tonini é trazido à casa espírita pelo espírito Cândido. Vamos ver, então, aqui. Ai, boa qualidade. Estou feliz com esse recurso. Depois, por favor, coloquem ao final se gostaram dessa implementação, dessa nova ferramenta que é esse StreamYard. Né? Então,
Eu até aqui, eu e a Roberta, não é, Roberta? Estamos gostando bastante. A Roberta está nos ajudando na mesa de controles, né? Ela está sendo aqui a nossa técnica, sempre muito eficiente. Muito bem, vejamos aqui. Este não é o título do livro, mas é o título que o senhor Américo Sucena, vamos apresentar. Esse aqui é o Projeto Imagem, não é? O Projeto Imagem foi criado pelo seu Américo Sucena, de São Paulo. E ele tem vários títulos de obras espíritas em imagens aquareladas. Ele faz um resumo, aliás, quem faz o resumo é a esposa dele, ele entrega para um artista, para um estúdio, geralmente é o seu Mozart Couto que faz as imagens, aí, é ele mesmo, Mozart Couto, e então monta-se essa obra, e nós então adquirimos essa obra dele, e no caso as casas espíritas, não é, que querem desenvolver esse trabalho, porque nós temos muito poucos recursos como espíritas de imagens da espiritualidade, não é? Acredito que a maioria de nós não é médium vidente, então nós não vemos. Mas tem filme. Não vai ter filme da obra. E quando é filme da obra, muitas vezes o filme tem que ser adaptado à linguagem do cinema. Aqui nós vamos ver algo que realmente está na obra. É o que está na obra. E vamos acompanhar, então, através do nosso resumo. Aqui, então, temos que ele deu o título, embora o livro seja Na Seara do Bem, o título ele deu nos bastidores de uma reunião espírita. E é uma reunião pública, não é? Essa reunião espírita aqui que ele vai destacar. Então, é claro que ele obtém a permissão para poder fazer esse trabalho da editora que publica o livro, e também aqui o artista, esses são os créditos da obra. Vejamos, então, como começa a nossa história. Nós já dissemos, né? Até já sabemos. Já vimos a carinha do Tonini, já sabemos, então, que ele é aquele calvo ali, porque ele era calvo. E o que está ao lado dele só pode ser, então, o Cândido, que é quem o traz para a casa espírita. Olha que casa espírita grande, estão vendo? Olha só, bem grande, não é? Tem um salão, tem várias salinhas, pessoas ali chegando. Vamos ver, então, como começa a nossa história. Tonini e Cândido adentraram o amplo salão destinado às reuniões doutrinárias. Como nossas imagens não são muitas, não é? É claro que nós não vamos ter numa imagem tudo o que está acontecendo no que eu vou falar. Então, na hora de passar para outra imagem, nós vamos falar algumas coisas, claro que não vão estar contempladas na imagem que está aí. Esse é o. A gente pode até passar, já vimos bem aqui, não é? Podemos até passar para o salão. Mas só que aqui já está o Joel recebendo, olha, o Tonini e o Cândido. E os outros tarefeiros, todos aqui, os outros tarefeiros espirituais que chegam primeiro à casa, antes dos desencarnados. Dos encarnados chegam os desencarnados. Então, vejamos. O salão era extenso e bem cuidado. Não havia luxo, era simples, resultando de um lugar agradável, apropriado à meditação. Suaves emanações impregnavam o vasto salão, resultantes das tarefas que ali se desenvolviam. Olha que interessante. Então, na medida em que sempre vão se produzindo essas atividades liberam essas vibrações positivas que vão se acumulando no ambiente. Então, mesmo quando chegamos e não tinha ninguém ali, nós sentimos aquele bem-estar. Por quê? Porque naquele espaço
já estão acumuladas muitas vibrações de paz, de harmonia, de atividades anteriores. Claro que o mesmo vai acontecer com lugares conturbados, né? Também vai se encharcar com vibrações conturbadas. Olha a nossa responsabilidade, porque os espíritos, é lógico que não fazem isso sozinhos, né? As vibrações não são ali colocadas pelos espíritos somente. Os encarnados também contribuem com as suas vibrações. Nós, não é? É necessário estarmos o quê? Vigilantes, não é? Porque senão vamos levar também as nossas conturbações para a ambiência. Continuemos. Cândido foi em direção ao homem, aparentando 50 anos, eu até já disse o nome dele. Era Joel, o encarregado das tarefas do centro do outro lado da vida. Então, Joel era o dirigente de todos os trabalhos que aconteciam ali, no mundo espiritual. Em seguida, Cândido apresenta Tonini, informando do seu interesse pelos serviços desenvolvidos pelos espíritos numa reunião pública. Joel acolheu-os e comentou que é no trabalho dignificante que muitos de nós aprendemos a romper com o passado de erros, preparando o nosso futuro melhor. Em seguida, Joel designou Marcos para acompanhar Tonini em suas observações, bem como convidou a aguardar o início das tarefas. Olha, vejamos aqui, então, como é a organização. Né? Então, chega o Cândido, leva o Tonini, apresenta ao dirigente. O dirigente não diz, Cândido, leva ele para dar uma olhada. Não, o dirigente vai passar o Tonini para um tarefeiro, e esse tarefeiro da casa, no mundo espiritual, obviamente, é que vai apresentar ao Tonini, quer dizer, o Cândido só levou o Tonini até ali, e é claro, iria com ele de volta. Mas todo vamos dizer assim, o estágio que ele faria ali durante a reunião pública ficaria, então, a cargo do espírito do Marcos, não é? Marcos, não é? É Marcos. Para fazer esse acompanhamento ao Tonini. Inúmeros servidores chegavam para as atividades a se iniciar. E aqui esses servidores são desencarnados, ok? Médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e colaboradores outros formavam uma pequena assembleia a serviço do bem. Então, olha como já chegou um bocado de gente, né? Quantos? Às vezes a gente não tem realmente ideia de como se organizam as coisas. Imaginamos lá. Mas, e depois vamos ver, será que toda casa espírita é assim? E qual é a diferença de um trabalho numa casa espírita física e numa casa virtual? Porque hoje são várias, não é? Então, vejamos a continuação. Reunidos todos no salão, Joel iniciou os preparativos, lembrando a recomendação de Jesus: toda vez que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que o fizestes. Os trabalhos estavam divididos em setores. Então, vamos anotar isto. 4 setores: vigilância, enfermagem, esclarecimentos e comunicação. Então, os trabalhos que o Joel coordena estão divididos em 4 setores e nós vamos conhecer os 4. E o que faz cada um deles. Marcos informou também que há 20 anos o número de trabalhadores era reduzido. E ele está falando dos trabalhadores desencarnados. Com o tempo, o grupo cresceu, as tarefas multiplicaram-se e novos tarefeiros foram convocados. Novos ceareiros foram convocados. Olha que interessante. Por que será que
novos desencarnados ceareiros são convocados? Quem é que é responsável pelo crescimento do trabalho na espiritualidade? Também o crescimento do trabalho no plano físico, não é? O crescimento do trabalho no plano físico, sério, devotado, vai fazendo naturalmente com que se ampliem os cuidados, porque vai crescendo e há uma necessidade de ir amparando esse crescimento no plano físico, trazendo mais espíritos, mais pessoas no mundo espiritual para ajudar nas tarefas. Tonini perguntou sobre os critérios, olha que interessante agora, sobre os critérios para se admitir novos trabalhadores. E Marcos informou que o primeiro critério é o da boa vontade. O serviço era oportunidade de iluminação e crescimento. Assim, não existe serviço melhor ou pior do que outro. Todo auxílio em favor do semelhante é conquista em nosso próprio benefício. Então, mas nós já vimos que a coisa é organizada. Então, não é boa vontade, eu faço qualquer coisa que só exija boa vontade. Será que é só isso que conta? Vejamos aqui o que nos diz. Mesmo assim, Joel, coordenador geral dos trabalhos na espiritualidade, não coloca uma tarefa sob responsabilidade de um servidor que ainda não se encontre apto para realizá-la. Ou seja, boa vontade só não resolve tudo. Tem certas tarefas que boa vontade resolve. Olha, o salão está sujo. Pega-se uma vassoura e varre-se o salão. Não existe tarefa melhor ou pior. Uma boa vontade serve, mas mesmo assim eu não posso chegar e dizer assim, está sujo ali, eu pego a tarefa, pego a vassoura e saio varrendo. Por quê? Porque existe uma ordem, porque senão daqui a pouco está todo mundo fazendo alguma coisa que dá na ideia, mas existe então, está na equipe que faz essa tarefa? Quem é o responsável por essa tarefa? Não é? Podemos, às vezes, pensar assim, mas que isso é muita burocracia. O nome disso é ordem, disciplina. Porque nós espíritos, principalmente nós, os encarnados nas provas e expiações da vida, nós temos uma tendência, porque somos imaturos ainda, e é por isso que estamos aqui, não é? Às vezes, querermos fazer as coisas um pouco da nossa maneira, não é? Como um jovem, por exemplo, muitas vezes no ímpeto, não é? E às vezes podemos atrapalhar ao invés de ajudar. Então, isso é importante. A equipe permanece homogênea sob responsabilidade de Joel, que observa todas as tarefas, tarefeiros, disposições íntimas e recursos adquiridos, bem como as tendências psicológicas de cada um. Não vamos imaginar que os dirigentes encarnados têm as condições de Joel. Nós estamos falando aqui, isso é no plano espiritual. Mas é claro que também no plano físico nós vamos ter, vamos dizer, os mesmos critérios, mas não a mesma qualidade como tarefeiros. Nós vamos ver aqui a categoria de Joel como espírito. É uma categoria elevada, Joel. Os dirigentes dos trabalhos espirituais, no mundo espiritual, são espíritos muito bem preparados. E aí continua aqui o nosso Luiz Antônio Ferraz, porque é o Tonini contando e o médium registrando, não é? Tonini, que já tinha sido tarefeiro espírita, lembra? Não ignorava a necessidade de tarefas de vigilância, mas estava surpreso com a quantidade de servidores ligados a esse serviço. Então, estamos passando para o primeiro setor. Seja bem-vinda, Patrícia, seja bem-vinda, Luciene. Passamos ao primeiro setor que vamos ver. O setor de vigilância. Ora, o que faz o setor de vigilância?
E o Tonini estranhou tanta gente ligada ao setor de vigilância. Mas, quantidade de... Muito bem. Marcos explicou que, conforme as lições de Jesus, a entrada na casa espírita está franqueada, ou seja, está livre, aberta aos pobres e estrupiados. No caso, desencarnados sofredores. Entretanto, muitos espíritos enfermiços apresentam traços de desequilíbrio, enquanto outros, ainda ignorantes, tentam investir contra as atividades da instituição. Daí a necessidade de se manter aquilo que eu disse antes, a ordem e a disciplina. A movimentação dos trabalhadores era intensa. Todas as tarefas eram desenvolvidas com dedicação e gentileza, em clima de verdadeira fraternidade. É interessante isso, né? Às vezes, nós que já trabalhamos, acredito que várias pessoas aqui já trabalharam ou trabalham ainda em casa espírita, e às vezes nem tudo é tão assim, vamos dizer assim, tanta gentileza quanto a gente gostaria, né? Às vezes é tal coisa. Não somos espíritos amadurecidos e às vezes nos agastamos, né? Precisamos estar muito vigilantes, porque toda vez que nos agastamos, que não seguimos aqui essa dedicação e essa gentileza, a nossa vibração vai cair. E a nossa vibração caindo, nós passamos a ter mais dificuldade de sintonizar com os amigos espirituais que coordenam a tarefa e passamos, então, também, concomitantemente, a estarmos mais expostos às vibrações pouco positivas dos espíritos que não estão bem, podemos dizer assim. Vamos mudar a mente. Olha, aqui eles estão dentro do salão, mas é como se as paredes fossem transparentes. Então, eles estão vendo que essas torres de vigilância, elas se estendem bem alto, e esses vigilantes que ficam nas torres, eles têm uma visão da área toda que ali cerca a casa espírita. Então, vejamos. Marcos apresentou a Tonini outro ambiente interexistente da casa espírita, ou seja, é um ambiente dentro de outro ambiente, mas só vê, claro, quem está no mundo espiritual, não é visível aos nossos olhos encarnados. Em torno do salão principal, um outro auditório se acoplava, além das paredes de alvenaria, destinado a receber, e nós vamos ver depois esse ambiente que recebe os sofredores, não é? Durante a palestra nós vamos ver esse ambiente. Aliás, olha, nós estamos vendo aqui, acima das cadeiras, estão vendo esse círculo como se fosse um mezanino? Esse mezanino, ele não existe no mundo físico, ok? Nesse mezanino existem várias cadeiras onde sentam os sofredores. Os sofredores, eles não ficam no salão misturado com os encarnados. Olha, isso não é importante? Eles ficam num ambiente que fica, vamos dizer assim, além daquele em que os encarnados ficam. Senão seria muita perturbação para os encarnados. Existe toda uma proteção fluídica para nos proteger desses sofredores que estão ali, claro, emitindo vibrações doentias, vibrações pesadas, não é? Então, além desse mezanino, nós então vemos as torres que estão acima do teto. Vemos essa linha aqui oblíqua em cima do Marcos, né? Tem uma linha oblíqua, então essa é a linha do teto da casa. Então, essas torres estão acima, não é? Continuando, dúvidas, fiquem à vontade depois, se quiserem já colocando, se der eu respondo agora, se não, eu respondo ao final.
Continuando. No alto da construção envoltória, era possível ver os aparelhos usados no serviço de defesa da instituição. Um sistema de defesa, atenção, com eletrochoques ou explosões de energia condensada, como se fosse o que a gente vê naqueles, como dizer, né? Filme, né? Que vai aquela bola assim, né? Energia condensada. Explosões de energia condensada. Para que serve esses choques e essas explosões de energia condensada? Para dispersar os espíritos agressivos. Assim como na Terra, os infratores da ordem social são também reprimidos nas suas intenções de atacar e ferir. E nós vamos ver, por exemplo, em André Luiz, nós vemos tempestades magnéticas, com este fim. Nós vemos também que existem esses dardos elétricos também nas colônias, nos postos de socorro, nas casas transitórias, exatamente porque muitos espíritos investem contra as instituições do bem, atacando-as mesmo, não é? A vantagem é que nós sabemos, não é? Esses choques, eles se impressionam até porque eles acreditam em tudo que o choque representa. Lembramos que no plano espiritual a realidade é feita pela mente, certo? Eles sabem que estão em erro, eles sabem o que é um choque, eles sentem um choque e muitos acham que estão morrendo. Coisa que nós sabemos que podemos ficar bem tranquilos, não é? Porque isto não vai acontecer com os espíritos, nenhum morre. Né? É só mesmo para que eles se assustem e se afastem, né? Sejam ali mesmo que repreendidos, se sintam ali repreendidos. Não vou conseguir o que quero. Continuando. Já vimos, então, aqui o setor de vigilância, certo? Vamos passar para o setor de enfermagem, nosso segundo setor. No setor de enfermagem, a equipe se dividia em enfermeiros, técnicos e auxiliares sob a orientação de um superior em medicina espiritual, o Dr. Cornélios. 2 tubos de ensaio sobrepostos, eram 2 tubos de ensaio assim, como se fosse uma cruz deitada. 2 tubos de ensaio, não sei se passa para cá. Aqui já é a preparação, podemos colocar. Estão vendo na roupinha, em cima da cruz, temos aqui uma cruz com 2 tubos de ensaio, estão vendo? Tem um cruzado e depois uma cruz. Então, é isso que ele está descrevendo aqui. 2 tubos de ensaio superpostos sob uma cruz. Isso. Identificavam os tarefeiros da saúde. Esses trabalhadores manipulam fluidos e substâncias medicamentosas. Vemos aqui 2 entrando na sala com pequenas ânforas, e dessas vemos que está cheio de uma substância que libera uma energia luminosa, não é? São fluidos da natureza, fluidos espirituais, que são usados tanto para a água fluidificada também, quanto para os passes, não é? E ele vai dizer também que são realizadas cirurgias em casos específicos. Durante as aplicações ou transfusões de energia, cabe-lhes aos trabalhadores do setor de enfermagem ao escutar os pacientes e acompanhar o serviço dos médiuns do passe encarnados. E aí vem outra pergunta interessante, não é? E não tendo médium encarnado para me dar um passe, eu estou assistindo a palestra pela internet. Né? Como é que isso vai acontecer? Eu fico sem passe? Algumas ânforas, que é exatamente isso que eles estão carregando, não é?
guardavam substâncias luminescentes, isso nós já falamos. Os servidores da enfermagem atuam diretamente sobre o corpo físico? Não, eles atuam sobre o corpo espiritual. O passe é uma transfusão de energias. A gente sempre diz isso ao iniciar o passe, quando é na casa espírita. Passe é uma transfusão de energias. E essas energias se dão no corpo sutil. E é claro que esse corpo sutil está ligado célula a célula ao nosso corpo físico. Então, melhorando as condições do corpo sutil, em contrapartida também o corpo físico vai melhorar. Mas a atuação do passe se dá no corpo fluídico, alterando-lhe algumas disposições. Como consequência, erradicam diversas enfermidades físicas, visto que tais processos têm origem no perispírito, certo? Então, nós começamos, quando nós temos pensamentos e sentimentos ruins por muito tempo, o que vai adoecer primeiro é o corpo espiritual. Um processo, por exemplo, na geração de um câncer, leva muitos anos. E quantas vezes e quantos processos doentios os que nós vamos criando exatamente com pensamentos doentios e sentimentos doentios, a espiritualidade nos ajuda a erradicar e nós não nos damos nem conta de que os estamos a criar. E muitas vezes eles deixam que problemas surjam para que a gente desperte para a necessidade de cuidarmos da nossa saúde, mas não apenas do produto final. A nossa saúde começa nos bons pensamentos e nos bons sentimentos, não é? Aqui é o elo final, é sempre o que arrebenta, é o que vemos arrebentar. É o elo mais fraco, é o corpo físico. Continuando. Vamos, o setor de esclarecimento. Então, vimos aqui a enfermagem, passemos para o setor de esclarecimento. O setor de esclarecimento, porque aí nós temos esclarecimento e comunicação. Ué, mas quem esclarece não está comunicando? Mas é diferente. Primeiro é o conteúdo, tá? O esclarecimento como conteúdo que esclarece. E a comunicação vai tratar, estão vendo os aparelhinhos na mão desses, aqui até o Tonino está pegando e o Marcos, não é? Esses aparelhos. E ali nós temos também um outro trabalhador, e lá no fundo também, e aquela tela que está sendo colocada ao fundo, aquela tela é fluídica, não é do plano físico. Todos eles estão trabalhando na comunicação, ok? A comunicação vai ajudar nos processos de esclarecimento. Nós vamos saber. Oi, Cristina, está confuso? Por favor, esclarece melhor. Com certeza. Vamos lá, então. O setor de esclarecimento é responsável pelo auxílio à intuição aos companheiros encarnados encarregados dos comentários evangélicos e doutrinários, mas também assistem espíritos desencarnados em perturbação, dialogando com eles. Participam ainda de cursos e conferências para aprender a esclarecer sem ferir. Olha o detalhe. Esclarecer sem ferir, ajudar sem violentar e colaborar sem exigir. Isso podia ter uma fórmula, né? E botar na parede, porque é um aprendizado importante para todos nós. E isso são os trabalhadores do esclarecimento do mundo espiritual que aprendem isto, que o esclarecimento não pode ferir, que a ajuda não pode violentar e que a colaboração não pode exigir. Então, dito isso, quando é, então, vamos imaginar, seja um palestrante, seja num grupo de estudos, seja num estudo sistematizado, onde mais? No atendimento fraterno, certo? Na evangelização, onde também os evangelizadores estão ali esclarecendo. Então, todo o trabalho na recepção, todo o trabalho onde houver um tarefeiro esclarecendo, nós vamos ter um espírito do setor de esclarecimento com ele.
ok? Mas ele vai usar, ele não vai ser nenhum ato mediúnico, é por intuição. Então, nós temos que estar preparados para bem sintonizarmos com esses tarefeiros. Agora, então já vimos aqui como se dá o esclarecimento, através de uma ligação fluídica desses companheiros do setor de esclarecimento com os encarnados responsáveis pelo esclarecimento. E ele acrescentou, não só junto aos encarnados, mas se eles tiverem que assistir, por exemplo, um desencarnado em sofrimento, quem vai vir? De qual setor? Vai vir vigilância? Do setor de enfermagem? Não. Vai vir um tarefeiro do setor de esclarecimento conversar com o desencarnado. Continuando, vamos agora ao último setor, o setor de comunicação, que é esse que trata dos aparelhos. Tonini observou inúmeros aparelhos e técnicos. Marcos, que é o companheiro que o está ciceroneando, adiantou que outros setores visitados se servem dos recursos fornecidos pela comunicação. Aparelhos tais como telas eletromagnéticas, comunicadores de longa distância, receptores, auscultadores vibracionais, facilitam as tarefas a serem desenvolvidas. Ai, que coisa complexa! Auscultador vibracional. Não é tão complexo assim. Antigamente a gente achava assim, nossa, que coisa fantástica. Você sai de uma loja e se você tiver com algo que você não passou no caixa, apita, não apita? Apita. Da mesma forma. Se nós estivermos com uma vibração que esteja além, também há vamos dizer assim, um sensor que registra essa vibração inadequada ao ambiente. Dados são fornecidos. Olha que interessante. Então, o setor de comunicação vai enviar dados para a vigilância, para a enfermagem e para o esclarecimento. Vamos imaginar, olha, alguém, por favor, do esclarecimento, estamos aqui com um espírito necessitado de aconselhamento. Tá? Então, isso pode servir também para fazer as ligações, vamos dizer assim, ajudar a conectar o expositor com o trabalhador do mundo espiritual responsável pela palestra, como vamos ver aqui, não é? Da noite. Então, eles também vão ser responsáveis. No caso da enfermagem, não é? Que eles vão trabalhar na ajuda desses espíritos que fazem o passe, não é? Talvez também nessas intercomunicações. Muito bem. Realizam também, olha o que eles também fazem, visitas necessárias a familiares ligadas aos companheiros assistidos nas reuniões públicas da casa. Incursões às regiões inferiores do plano espiritual, visando o trabalho de intercâmbio. Então, são os trabalhos mediúnicos, né? O trabalho de intercâmbio e auxílio a espíritos sofredores e necessitados. Olha, eles também fazem isso. Entre os equipamentos, chamava a atenção uma grande tela luminescente, que é aquela ali, fixada no salão de reuniões. Tonini indaga se aqueles servidores não poderiam dispensar o concurso de tanto equipamento. Porque está todo mundo desencarnado, por que eles precisam de tanto equipamento? Tem resposta para isso. Para agir na crosta, respondeu Marcos, em meio vibratório hostil, as tarefas seriam lentas e penosas, sem o concurso dos aparelhos. Os aparelhos otimizam as tarefas. E ele diz o seguinte, acrescenta dizendo que somente Joel poderia dispensar tais aparelhos. Os demais trabalhadores não possuíam ainda faculdades espirituais já desenvolvidas. Então, aí vemos o nível de quem? Do nosso Joel, não é? Ele é o único que poderia dispensar os aparelhos.
Nenhum outro espírito trabalhador desencarnado da casa poderia dispensá-los. Somente, bom, isso já vimos. Tais aparelhos foram criados e desenvolvidos na vida espiritual, objetivando facilitar e agilizar, foi o que falamos, não é? As operações de logística. Vamos a outra imagem. Olha quanto encarnado. Aqui já temos um encarnado, olha. E aqui os encarnados esperando para entrar. Tudo pronto para o início das tarefas, quando um encarnado abriu o portão de entrada da instituição e Tonini indaga se aquelas tarefas seriam realizadas em todas as instituições espíritas. Em caso positivo, se teriam as mesmas proporções que acontecem ali naquela casa ou se haveriam diferenças entre elas. Marcos adiantou que a ação espiritual não é a mesma para todas as agremiações espíritas, não é? Obedecendo às características e às necessidades de cada instituição. Isso faz todo sentido, obviamente. Bem como a disponibilidade de servidores, pois Jesus lembrou que a seara é imensa, mas poucos são os tarefeiros. Mas existem agremiações que, embora tenham a denominação centro espírita, vivem muito distante dos postulados doutrinários e do Evangelho de Jesus, usando ostensivo mediunismo para atender aos interesses imediatos dos seus frequentadores. Então, não há aquele interesse de renovação moral, o que há o interesse de atender às necessidades imediatas. E aí nós lembramos aqui, para quem quiser ver um exemplo desses, do livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, fala de alguns poucos, descreve alguns poucos núcleos espíritas com atividades mediúnicas, e um deles está assim, bem assim como está descrito aqui, e como é que a espiritualidade lida com ele. Então, fica aqui a referência para se os amigos se interessarem. Tonini indagou ainda se mesmo nessas instituições existe o serviço de benfeitores espirituais, essas que estão aí no desvio. E Marcos confirma que pouco se pode fazer em favor de tais grupos quando encarnados e desencarnados permanecem surdos à orientação. Assim, os espíritos benfeitores respeitam-lhes o livre-arbítrio, deixando-os entregues a si mesmo. Bom, ele já está dizendo exatamente o que vamos encontrar lá em André Luiz. Mas monitoram os grupos aguardando o momento propício para agir. Agir como? Agir participando das tarefas. Aquelas tarefas não são compatíveis com os trabalhos que a espiritualidade desenvolve. Mas se eles se orientarem e começarem a desenvolver as tarefas como devem ser, com a seriedade que ela lhes pede, aí então eles passarão a ter esse acompanhamento, como vemos aqui nessa casa em questão do nosso livro. Agora, a movimentação encarnada era grande. Homens e mulheres, jovens e crianças, adultos se acomodavam no salão, enquanto as crianças e jovens seguiam para o departamento de evangelização infantil, no clima da alegria que lhes é peculiar. Não são todas as casas, e aí bem o que ele disse antes, né? Cada casa se organiza do seu jeito. A primeira casa que nós trabalhamos é a reunião pública, que era mais, vamos dizer assim, frequentada assim, à noite, não é? Nós tínhamos a evangelização infantil, infanto-juvenil, eram umas 2 salas que as crianças ficavam, enquanto os pais ficavam na palestra, as crianças ficavam na evangelização. Isso exige o quê? Um número muito maior de tarefeiros. Nesta casa primeira que nós trabalhamos, eram nada mais, nada menos do que 250 tarefeiros. É verdade, tinha isso tudo mesmo. Vejamos então aqui a continuidade.
Inúmeros espíritos desencarnados foram trazidos à reunião pelos servidores do setor de vigilância. Por quê? Porque eles é que controlam a entrada, nós vamos ver, né? A entrada da casa espírita. Estavam recebendo assistência e apresentando recuperação e foram conduzidos e acomodados no auditório invisível, que é aquele do mezanino, sob vigilância. Não ficam sem vigilância, não dá. Essa aqui é a entrada principal da casa. Olha que linda. Essa é a minha imagem favorita. Muito linda, né? No portão de acesso à casa, agora vamos ver como é que se dá esse fluxo de entrada, porque dos encarnados nós sabemos, é pela porta entra todo mundo. Já com os desencarnados não é assim. Os encarnados não têm essa visão que nós temos. Não tem essa visão. Ai, meu Deus. Os encarnados não têm essa visão, sim, que estamos vendo na imagem, que é uma visão fluídica, né? Então, essa energia, esse campo de força, como acontece no Evangelho no Lar, nos nossos lares, esse campo de força, é claro que aqui é potencializado muitas vezes mais, porque é uma instituição inteira. Não é? Imagine essa luz que é vista de longe pelos espíritos, como nós vamos ver aqui, muitas vezes imaginam que é a luz, que é o céu, que é a entrada para o céu, não é? E podem, às vezes, mesmo ficar agitados, como vamos ver. Então, no portão de acesso à casa, um halo luminoso cercava toda a instituição, protegendo-a dos espíritos inferiores. No local de acesso, um aparelho abrira pequena passagem para entrada e seleção dos desencarnados. Então, vamos imaginar que havia uma cúpula vibratória, e nessa cúpula vibratória havia uma entrada assim, como se fosse para uma pessoa. E aí, entrando um de cada vez, mediante essa seleção que é sendo feita pelos amigos espirituais do setor de vigilância. Lá fora, então, seleção dos desencarnados. Lá fora, uma turba de espíritos agitava-se, atraída pela movimentação e pelas luzes espirituais. Muitos blasfemavam, zombavam, gargalhavam, enquanto outros sofredores imploravam auxílio. Gritos de "deixa-nos entrar, exigimos o paraíso, queremos o céu", pois acreditavam que o portal de luz fosse a entrada para o paraíso que aguardavam e exigiam. Muitos faziam do título religioso uma mera carteira de identidade, esquecidos da vivência cristã e da melhoria interior. Os trabalhadores da vigilância selecionavam todos os que se candidatavam à recuperação. Aí, de novo, eles têm recursos vibratórios de registro disso, né? Porque isso é vibratório. Lembrando daquele espírito que bateu lá na porta de nosso lar, e era uma sofredora, e ela tinha muitos pontos negros no seu campo mental, e aí mandaram chamar um espírito que tinha uma visão que nenhum deles ali tinha, para que ele pudesse fazer uma avaliação se eles iam acolher, se iam abrir o portão para ela ou não iam abrir o portão para ela. Ele então viu, com a visão que ele já tinha, como o nosso Joel, que aqueles pontos negros eram abortos que ela tinha feito, não ela, mas ela tinha, eram 70 e poucos que ela tinha praticado em mulheres, não é? E que, na verdade, o livro fala que ela matava os bebês, porque antigamente, era muito arriscado, não é? Fazer aborto, não tinha muito lá no século XIX, era muito arriscado, início do século XX. Então, a coisa era bem cruel, não é? Quer dizer, já é cruel o aborto, não é? Mas, então, a criança nascia e a parteira matava a criança ali depois de nascida. Então, às vezes as pessoas falam, aborto não, às vezes
nascia para não arriscar a vida da mãe e matava-se a criança. Assim. E aí o que ele viu? Olha a responsabilidade desse tipo de crime, não é? Que esteja na barriga ou não esteja na barriga, é assassinato na mesma. Mas é porque no contexto histórico que está lá, a palavra se justifica. Às vezes as pessoas, está aqui assassinato, mas não, é porque era assim que era. Mas então, ele viu que ela não estava arrependida, que ela veio com aquela vozinha, me ajuda, me ajuda. Aí, quando ele falou que não, aí ela virou, né, ficou muito violenta, e é claro que as portas do nosso lar não se abriram para ela. Voltando aqui, acho que de vez em quando me perco. Quem não está acostumado com o projeto, a gente assim, gente, eu não se perdi até agora. Me perdi agora. Está aqui. Então, os trabalhadores da vigilância selecionavam todos os que se candidatavam à recuperação. Aqueles que estavam em clima de revolta não podiam entrar sob pena de perturbar os desencarnados e os encarnados. A seleção era feita pelos capacitadores vibracionais, esses aparelhos, para identificar os que demonstravam sincero arrependimento e verdadeiro desejo de renovação. Encaminhados ao auditório, eram informados da necessidade do silêncio e recebiam os primeiros socorros da equipe de enfermagem. Então, a importância da vigilância, acionar a enfermagem, porque muitos não era só a questão do esclarecimento, era também a questão de receberem vibrações salutares, porque os corpos espirituais também estavam muito mal, né? Então, também essa ligação com a enfermagem. Aos que não podiam entrar, Joel, o dirigente, dedicava alguns minutos de prece ao final das tarefas. Ninguém era esquecido. Muito bem, vejamos então, vamos adiante. Aqui já começamos a palestra. No salão, isso mesmo. Sim. Então, nós primeiro vamos começar com a música. Aí eu pensei que ia mostrar primeiro o salão, mas primeiro mostrou a música, que é no salão. Ok. Aqui nós temos o quadro negro, né? Que isso aqui é o plano encarnado, certo? E ali senta o quadro negro, branco, quadro. E ali nós temos um jovem a tocar violão e a cantar. Antes, então, do início, para criar o quê? Aquele clima de harmonização. No salão, 2 homens e uma mulher sentaram-se à mesa. Então, ele está do lado da mesa, ok? Cantaram ali. Enquanto isso, tem aquela mesa principal, onde ficam os dirigentes e, muitas vezes, o palestrante. Então, 2 homens e uma mulher sentaram-se à mesa, disposta à frente da assembleia, e um deles solicitou a atenção de todos. Em seguida, convidou um jovem para a apresentação de um número musical. O rapaz, acomodado em um pequeno banco, começou a dedilhar um violão e, com voz terna e agradável, entoou emocionante canção, exaltando as expressões do Criador na natureza. À medida que o som harmonioso se espalhava, a plateia assumia comportamento diferente do demonstrado até aquele momento. Os semblantes, não é? Os rostos, pacificavam-se, os pensamentos se harmonizavam, acompanhando a linguagem poética e musical. Uma chuva, estão vendo essas luzinhas? Uma chuva de pequeninas pétalas suavemente coloridas caía sobre os presentes, modificando-lhes o estado íntimo para o melhor. O jovem musicista era o foco gerador daquelas vibrações. Do seu tórax, as emanações fluídicas jorravam suaves pelo espaço. Marcos informou que o amigo não contava somente com os órgãos vocais, mas com o coração, enquanto a música, como linguagem universal, vencia as barreiras culturais e sociais, sensibilizando a todos.
Tonini quis saber se a música era indispensável à tarefa do bem. Marcos respondeu que a música não é essencial, mas auxilia na desintoxicação mental das criaturas. Auxilia na desintoxicação mental e também pode ajudar na intoxicação mental, se a música não é boa. Tem muita música por aí que é tóxica, né? Mas esta, graças a Deus, não era o caso. Não só ela era calmante, balsamizante, quanto o próprio amor que o jovem musicista colocava na sua tarefa também ajudava a produzir aquelas emanações calmantes, harmoniosas. No horário previsto para o início da reunião, o dirigente encarnado convidou a todos os presentes à oração. Um detalhe que passa aqui nesta frase: no horário marcado para a reunião. Sempre bom lembrar, os espíritos estão apostos para o início da reunião, para o final da reunião. Eles estão lá. Se atrasarmos, eles estão lá. Se formos além, não contemos com eles, porque na hora que acaba, eles vão embora. Eles têm outras coisas para fazer. Então, é importante que nós, encarnados, sejamos justos no horário. Comecemos a hora certa e terminemos a hora certa. Porque foi isso que foi, nós pensamos aqui, eles combinaram conosco, ou nós combinamos com eles, que a gente, né, imagina que fomos ali intuídos muitas vezes a criar as situações, as tarefas e os eventos, e a hora de terminar é a hora de terminar. Por quê? Porque vamos ficar sozinhos ali na tarefa, eles vão seguir e vão, porque tem outras coisas para fazer, não estão ali a nossa, vamos dizer assim, ao nosso bel prazer, não é? Na tribuna, Marcos convidou Tonini a manter o sentimento. Bom, aqui, é porque preparar para a prece. Na tribuna, o dirigente iniciava a prece. Vamos ver logo isto. É porque nós temos aqui no texto a marcação quando entra um novo slide. Aqui já pode entrar, aqui já está. Olha a mesa. A mesa, nós temos o dirigente, né, o dirigente encarnado, o expositor, temos uma outra senhora, essa é a mesa que compõe os trabalhos da noite, a mesa encarnada. E atrás nós temos ali o Joel e um outro rapaz, certo? No início da reunião, da mensagem, da prece, quem vai estar à frente do esclarecimento, né, que essa ligação vai vir dentro do setor de esclarecimento, vai ser mesmo o nosso Joel com o dirigente encarnado. Então, vejamos aqui. Na tribuna, o dirigente iniciava a prece, enquanto Joel também a fazia no outro plano. O dirigente encarnado, às vezes, filtrava as palavras de Joel sem se perceber do fenômeno intuitivo. Tênue luz irradiava dos presentes, enquanto do tórax de Joel essa luz era intensa, elevando-se aos céus. A resposta superior não tardou, não demorou. Uma chuva de fluidos caiu sobre todos, mais ou menos como nós vimos no caso do nosso musicista, provocando sensação de paz e reconforto, mas nem todos assimilavam aqueles recursos. Entra de novo a questão da sintonia. Uma coisa que eu não disse no início é que essas imagens não são mediúnicas, ok? O artista, ele faz de acordo com a narração do texto, do livro. Mas é claro que nós sabemos que também aí entra a intuição. Mas não é mediúnica. O artista não é um médium. Nesse sentido, né? Vamos ver aqui, uma parte dos frequentadores distantes da disciplina mental continuavam presos às preocupações do dia a dia. Então, tem aquele... eu ia falar daquele que... não vou falar. Está só descrevendo
en passant. Marcos comenta que só o amadurecimento das criaturas poderá um dia avaliar os fatores superiores da oração. É porque muitos estavam ali dispersos, pensando em outra coisa, não estavam se permitindo em se envolver na oração, com a oração, para o seu próprio bem-estar. Então, ele vai dizer que isso vai exigir amadurecimento, que nem todas as pessoas que estão ali, estávamos até a comentar antes do estudo, não é? Muitas pessoas chegam no final para pegar o passe, não estão preocupados com o trabalho mais amplo, aquilo que nós vimos no início, né? Estão preocupados em atender situações de curto prazo. Nós somos imortais. Resolver situações de curto prazo são importantes no que tange a fome, a sede, a cessear e tudo. Mas no setor moral, e é este que vai nos garantir a saúde e o equilíbrio, nós devemos ter uma atenção ao médio e ao longo prazo. Precisamos aprender a investir em situações mais que nos exigem mais, nos habilitarmos e nos disciplinarmos, não é? Hoje ficar assistindo uma palestra de 50 minutos, imagina esse seminário, uma palestra 2 horas, 1 hora, 50 minutos, para quem está acostumado a ver TikTok, é algo assim, para muitas pessoas, o jovem, então, é algo quase que insuportável, porque a atenção está ficando viciada em curto prazo. Então, às vezes, nós precisamos estarmos atentos. Maturidade, porque não podemos pedir isso do jovem, que está praticamente sendo condicionado, sem perceber que está seduzido, né, a esse processo um pouquinho alienante, não é? Então, ler um livro, imagina. Vamos continuar. Vou dar aqui de imagem. Muito bem. Olha, o Joel agora foi para o lado. E ele está ligado a um outro tarefeiro. Esse tarefeiro que está atrás dele é do setor de esclarecimento e está ali responsável em ajudar o expositor a levar as melhores palavras na noite. Eu tinha falado que o de azul era o expositor, não é? É o mesmo que fez a prece inicial. Hoje em dia, existem casas que têm essa mesa mais elaborada, com mais pessoas, tarefeiros, dirigentes da casa, e existem casas que não, até porque são casas pequenas e nem cabe uma mesa desse tamanho, né? Então, às vezes, só mesmo o espaço onde o primeiro vem falar quem vai abrir a reunião, depois já a pessoa tem que sentar para ir falar o expositor, porque o espaço é pequeno, né? Existem espaços bem pequenos, né? Essa é uma casa grande, então permite esse tipo de... Não tem certo ou errado, ok? Não tem certo ou errado. É da dinâmica mesmo da casa. Está tudo bem. Começa a palestra. O espírito responsável pela atividade, aquele que estava atrás do orador, esse que nós vemos aqui, inspira o instrutor encarnado, ou seja, o palestrante. O amigo espiritual ausculta os registros mentais, vejamos que ele está ligado, não é? Os registros mentais do orador, onde estão arquivadas as lições recolhidas ao longo do tempo pela leitura e pelos estudos edificantes. Ou seja, se ele não tiver estudado, se ele não tiver o que apresentar, o espírito não vai poder dar o que ele não tem. O que o espírito vai fazer é selecionar na mente do expositor o melhor conteúdo para que ele possa levar a mensagem.
Às vezes o expositor nem tinha pensado em contar um caos, uma determinada história, mas como ele sabe aquele caos, aquela história, nesse momento o espírito pode intuir, conta lá aquela história, aquele caos. E aí vem na lembrança dele e ele fala, vou contar aquele caos. Ele pensa que a ideia foi dele e não foi. Mas se ele não souber o caos e a história, não vai adiantar nada. O benfeitor seleciona os registros que podem ser úteis no contexto da palestra. E as lições saem ao nível do inconsciente para o nível consciente. Ou seja, está lá como a história que nós falamos. Está lá, ele não estava pensando na história, estava no subconsciente dele. E foi ali sugerida pelo espírito. O orador não é um microfone. Okay? Ele não vai transmitir exatamente o que está pensando. Ele é simplesmente um agente facilitador e orientador do processo da exposição. Necessário não apenas o estudo, no caso de quem faz a exposição. Não adianta só estudar. O que é importante também? A vivência dos postulados abraçados. Esse fator é fundamental para tocar e sensibilizar a plateia. Por quê? Porque dá peso, a vivência dá peso de autoridade moral, né? Dá autoridade, dá peso àquele conteúdo. Porque a pessoa não está falando só porque sabe, ela sabe e vive. Olá, Paula, seja bem-vinda. Te pergunta, Roberta, se algum encarnado estivesse sendo obsidiado, o obsidiador ficaria do lado de fora? Vamos ver isso, viu, Roberta, daqui a pouco. Muito bem, então vamos continuar. Vamos virar aqui. Muito bem. À medida que o expositor discorria sobre a fé, esse era o assunto dele, e suas implicações nos acontecimentos da vida, os encarnados que estavam atentos revisavam fatos e acontecimentos de suas vidas em interessante diálogo mental, aprovando ou reprovando os próprios atos. Mais que um aprendizado, ouvir atentamente uma palestra evangélico-doutrinária significa realizar profunda avaliação da vida. Uma palestra pode influenciar os ouvintes interessados mais do que se possa imaginar. Marcos e Tonini se aproximaram de uma jovem atenta à informação do expositor, esta jovem, a respeito dos atos simples do cotidiano, mostrando que a nossa intolerância gera desentendimentos e dificuldades que facilmente poderíamos evitar. Então, vejamos, ele está falando isso e a jovem está lembrando de algo, trouxe algo à sua tela mental. A jovem recordou-se de uma discussão com a mãe no dia anterior. A lembrança transformou-se em quadro vivo na tela mental. Era possível ver a moça, sim, porque isso acontece, né? São as formas de pensamento. Os desencarnados veem facilmente os nossos pensamentos, porque eles se plasmam em imagens, como estamos vendo aqui. Era possível ver a moça totalmente alterada, simplesmente por não aceitar um conselho materno. Transtornada, gritou impropérios, ferindo o coração de sua mãe. Bateu violentamente a porta e saiu de casa. Ao ouvir a mensagem renovadora, reprovou os próprios erros, enxugou discretamente os olhos úmidos e assumiu mentalmente a disposição de desculpar-se junto à sua mãezinha. Outro caso. Era agora uma senhora a ser examinada. Sobre o seu centro cardíaco, ali sobre o seu coração, havia uma massa densa e escura. A nuvem que lhe oprimia o tórax provinha do seu campo mental. Olha que interessante. Então, ela criava ali, está vendo representado na cima da cabeça, ela criava aquela nuvem escura que ia se acomodando em cima do seu plexo ali cardíaco.
Os pensamentos extravasavam de sua casa mental, dirigindo-se a diversos setores do próprio corpo, sobretudo ao centro cardíaco, ligado às emoções e aos sentimentos. A infeliz mulher alimentava pessimismo doentio e pensamentos negativos. Marcos comentou que se ela não modificasse a forma de pensar, era séria candidata a desequilíbrios orgânicos. Nesse instante, o expositor fez considerações sobre o poder da fé, falou com vigor e entusiasmo sobre coragem, confiança e esperança. Quer dizer, ela negativa e ali imprimindo positividade. A senhora, sob o influxo das palavras de bom ânimo, carregadas de otimismo e alegria, passou a emitir vibrações mentais positivas e, aos poucos, as sombras do centro cardíaco foram sendo eliminadas. Marcos concluiu que a senhora fora auxiliada pelo Evangelho, mas só o seu comportamento mental voltará a lhe garantir a saúde. Quer dizer, ela foi ali ajudada pelo influxo externo. Mas se ela continua nessa viciação mental, nesse condicionamento, desse padrão mental vicioso, quando ela sair, se não tomar muita atenção, vai começar a pensar como costuma pensar. E aí, de novo, ela produz essa nuvem que se aloja no centro cardíaco. Então, há essa ajuda, mas nós precisamos mudar mesmo muitos hábitos mentais que temos muitas vezes. Então, Marcos, já vimos isso? E, nesse sentido, é nesse sentido que devemos entender a máxima ajuda-te, que o céu te ajudará. Ela estava recebendo aqui uma ajuda externa, vindo do alto, né, inspirada pelo bem, mas só isso não ia resolver. Ela também precisava se ajudar. Vamos continuar. Na plateia numerosa, muitos frequentadores não registravam os apontamentos esclarecedores. Alguns permaneciam presos às suas preocupações familiares ou profissionais, criando verdadeiros quadros mentais que lhe exteriorizavam do psiquismo. Marcos e Tonini pararam diante de um simpático senhor que, com os olhos fixos numa... Deixa eu botar aqui. Com os olhos fixos numa das janelas do vasto salão, parecia vislumbrar acontecimentos distantes. De sua tela mental, imagem de muita nitidez refletia suas preocupações profissionais. Não era assunto sério, mas questões rotineiras do seu trabalho. Então, ele estava ali, em vez de aproveitar, estava lá pensando no trabalho. Acontece. Se não tomarmos cuidado, podemos mesmo nos distrair. Prosseguindo nas observações, Tonini notou que alguns ouvintes dormiam profundamente e perguntou a Marcos se era obsessão. Aí, Roberta, vamos entrar na sua pergunta. Depois coloca aí se você se sentiu respondido. Então, Tonini notou que alguns ouvintes dormiam profundamente e perguntou a Marcos se era obsessão. Ele esclareceu que há muitos irmãos que dormem durante as reuniões simplesmente por não cultivarem a atenção. É aquilo, estão acostumados, né, a ver, às vezes, coisas ocultas ou coisas... vamos imaginar que seja uma reunião noturna. A pessoa está cansada, né? De repente ela parou ali. O que a gente pode fazer para não dormir? Ficar em pé, né? Então, eu estava até comentando também antes aqui do seminário que uma amiga nossa, durante muitos e muitos anos, assistia a palestra em pé. Ela era responsável por manter as paredes da casa firmes, porque ela não sentava, porque se ela sentasse, ela dormia. Então, ela ficava em pé e não dormia.
Então, se nós... mas eu durmo. Como é que vai fazer? Porque se estiver em pé, quando faz assim, a pessoa volta. Então, não vai dormir. Né? É doloroso esse sono, esse torpor, né? Porque às vezes bate um torpor, é quase que dói. Quem, né, já não sentiu? Mas aí é temporário isso. Isso muitas vezes é uma prova para nós desenvolvermos o quê? A nossa atenção, a nossa vigilância, o nosso esforço em querermos estar ali, investir naquilo que consideramos ser importante. Então, às vezes, pode ser até o nosso anjinho da guarda que está ali. Faz por onde? Faz por onde? Fica acordada, fica acordada. Mas não é só isso. Ele vai falar de mais coisas aqui. Me perdi, parte 2. Sim, aqui. Aí, essas pessoas que dormem por não ter muita atenção, o que elas afirmam? Afirmam, muitas vezes, ser muito difícil acompanhar o raciocínio do orador, porém, são capazes de assistir com interesse, durante horas a fio, um filme de difícil interpretação. Ainda mais se pegar essa história agora atual de multiverso, haja atenção, né? Se você piscar o olho, você já se perdeu no filme inteiro. Então, é aquela questão que somos levados pelo nosso campo de interesse, não é? Nossa vontade. Então, bota-se lá, culpa é o raciocínio do orador. Mas, às vezes, se acompanham coisas mais difíceis. Outros se dizem cansados depois de um dia de intensa atividade, e por isso entregam-se ao sono. Olha lá, entregam-se, podiam não se entregar, era só ficar em pé. Mas se for em casa, eu fico em pé? Por quê? Não tem espaço para ficar em pé? Serve também, pode ficar em pé. Vamos usar a criatividade. Se eu quero, né? Uma hora isso vai passar, isso vai melhorar. Tonini é incômodo, eu concordo, não é nada confortável. Quem quer assistir uma palestra em pé? Mas se for sempre o resultado, ou é isso ou não criamos o hábito. Criar o hábito é difícil, não é? Tonini insiste na pergunta sobre obsessão. Roberto e Marcos confirma que há companheiros que permanecem aprisionados aos seus perseguidores, que é o caso desse nosso companheiro. Olha, ele está ligado a alguém, está lá fora. Então, usa o obsessor lá fora, mantém ele conectado, porque, afinal, é uma obsessão. O obsessor não entrou, mas ele entrou. Ele podia ter ficado em pé, mas sentou, e aí favoreceu que o outro... Porque o obsessor não quer que o seu obsidiado se renove, que melhore. Não, ele quer continuar atuando negativamente sobre a sua vítima, que é o seu obsidiado. Então, é uma tática mesmo de neutralização. Então, nesse caso, confirma que há companheiros que permanecem aprisionados aos seus perseguidores por meio de intensa hipnose. Mesmo que esses espíritos não consigam entrar no ambiente, ainda assim influenciam negativamente à distância. Sim, distância física, mas não há nenhum impedimento para o pensamento. Os espíritos desencarnados também se beneficiavam. Gente, como o tempo passa. Os espíritos desencarnados também se beneficiavam da mensagem. Então, aí vamos ver. Aqui. Olha aqui o nosso mezanino. Então, aqui nós temos os encarnados sentados na assistência, temos os 3 encarnados na mesa, e esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 espíritos que estão aqui em cima do tablado, essa tela fluídica que vai plasmando tudo que o encarnado, que o expositor está falando, aqui ele está falando sobre uma passagem de Jesus, e então
o que ele pensa, ele visualiza Jesus ao contar, isso tudo plasmado aqui. Quem faz isso? O setor de comunicação. E os espíritos aqui em cima, olha que linda essa senhora sorrindo, esse rapaz. Então, eles vão se balsamizando suas dores íntimas naquela mensagem de esperança e de bom ânimo. Vamos a outra imagem. Essa imagem também é muito linda. Eles depois foram no departamento de evangelização infantil. E o que nós vemos aqui? Que, além do trabalho de esclarecimento, né, de envolvimento desses espíritos recém-desencarnados em suas formas infantis, as nossas crianças e jovens, nós temos aqui, nas duas salas, aqui são duas salas, como se pudéssemos ver as duas salas ao mesmo tempo, crianças menores, crianças maiores, a evangelizadora encarnada numa e na outra, e aqui nós temos dois espíritos na forma feminina numa sala, dois na outra, e o que o Marcos vai dizer para o Tonini é que, além desse ajuda às crianças, não é? Os espíritos recém-reencarnados na sua forma infantil, que muitas vezes são trazidas também mulheres que falharam na tarefa da maternidade. E veja bem, maternidade e paternidade não é nem tarefa, está no Livro dos Espíritos, que é missão, e então elas estão ali para ver a dedicação de outras mulheres, e tem homens também, mas nesse caso aqui, mulheres que estão se dedicando a crianças que não são delas, não é? Com amor e com dedicação, para ajudá-las a criar mais fortalecimento, porque é claro que a maternidade vai voltar aos seus compromissos reencarnatórios, uma vez que não foram bem-sucedidos. Não é? Vejamos aqui, adiante. Sim. O que vai acontecer aqui agora é a entrada do salão principal. Existem um caderno de nomes que nós conhecemos tão bem nas nossas casas espíritas hoje em dia, não é? Nós temos como também, nós recebemos, por exemplo, no Servo de Maria, os nomes pelo WhatsApp para as reuniões para a reunião de radiação. E aqui nós vamos ver a entrada do salão principal, o caderno, e o que vai acontecer? Dois servidores iniciaram curiosa leitura através de um aparelho com visor, como vemos aqui. Vemos aqui que da lista dos nomes, o nome de Antônio R. de S. se destaca com uma luz. Por quê? Porque tem pessoas que anotam os nomes por anotar. Não estão realmente ali voltadas com interesse para que aquela pessoa seja assistida. Isso é um diferencial importantíssimo, porque há uma ligação fluídica entre eu e a pessoa, e na hora que eu escrevo, isso vai aparecer numa luminosidade. No caso, eles identificam através da luminosidade que quem colocou o nome de Antônio foi uma senhora que está na reunião pública. Eles, então, vão até ela para, não só nesse caso, mas existem outros casos, mas ele vai pegar este para ilustrar aqui esse trabalho, para ajudar essa senhora, na verdade, para ajudar Antônio através dessa senhora. Essa senhora, na verdade, é a mãe de Antônio. Aqui nós temos um trabalhador que está sendo acompanhado pelo Tonini, e ele chega e fala à senhora para que pensasse no filho, pensasse no Antônio. Ela então começa a pensar que a história, não é, do filho, como ela está preocupada com o filho, porque o filho está numa severa depressão, porque a esposa o abandonou com seus 2 filhos, né? E ele então caiu em profunda depressão e está com pensamentos muito negativos. E eles então fazem uma equipe que já sabemos que é do Departamento de Vigilância, não é? Que faz essas incursões
fora da casa, na assistência aos lares e também em regiões sombrias, mas nesse caso será num lar, e ali, durante a reunião, esse Antônio vai ser assistido pela equipe espiritual. E, assim como essa senhora, outras pessoas, nomes que também foram colocados, também são assistidos. E depois disso, nós vamos para o passe. Olha que interessante. O passe é uma transfusão de energias, conforme dissemos, não é? Vimos aqui os fluidos sendo trazidos, vemos que atrás de cada encarnado se põe um desencarnado nessa transfusão de energias, porque o encarnado vai doar as suas energias anímicas, os desencarnados vão somar a essas energias, as energias da natureza e as energias espirituais, que são os 3 elementos que compõem o passe. Aqui nós vemos pessoas, ó, esse daqui, primeiro, está pensando no seu trabalho, nos negócios. Como é que vai ser a absorção dos fluidos? Ele não está sintonizado minimamente para ser favorecido. Já essa senhora aqui, ela está tão sintonizada que ela chega meio que se desdobrar, né? Porque o seu perispírito como que se amplia, né? E ela absorve mais profundamente essas energias. Temos também aqui o passe da senhorinha que está grávida, então não apenas ela é favorecida, como o seu bebê, não é? Claro, também recebe ali as energias. Vemos como os passistas estão todos aqui ligados nessa corrente com a espiritualidade, que é realmente uma corrente, então não tem um passista que dê passe mais forte que o outro, porque é exatamente como uma corrente, não é? Todos recebem a mesma qualidade de energias. Eu já vi casa espírita que tinha pessoa que sentava ali na frente daquele médico, só queria tomar passe com aquele médico. Isso é uma bobagem muito grande. Aqui nós vamos ver a fluidificação das águas, e vem a pergunta se a garrafa deve estar tampada ou destampada, e ele vai dizer que isso não faz a menor diferença, se está tampada, se está destampada. Nós vimos aqui, não é, como é que nós vemos o mezanino, vemos além das paredes e do teto, e não há esse tipo de obstáculo para a espiritualidade. Tá? Aqui, a Paula dizendo, às vezes eu cochilo, que vergonha. Quem não, quem nunca, Paula. Mas não tem problema. Se for na casa espírita e você se sentir à vontade, você pode. Tem muitas pessoas que eu via que ficavam assim, pezinha. Nunca perguntei se sentiu o sono ou não, mas é também uma opção. Vimos aqui a aguinha. E aí o que acontece? Essas aguinhas aqui não aparecem no desenho. E nós sabemos que é assim na casa espírita, quando as pessoas levam as garrafas, e quando tem um lugar onde as garrafas podem ficar, essas garrafas precisam ter um nome, não é? Até para depois a pessoa saber qual é a sua garrafa e levar a garrafa certa. E os espíritos, eles fluidificam cada garrafa com a energia que aquele encarnado necessita. Okay? Da mesma forma que na hora do passe, existem também diferenciações das necessidades de cada encarnado. Certo? Vejamos, então, a nossa próxima imagem. Então, aqui acabou a reunião pública. E agora nós vamos ver outras atividades que acontecem após a reunião pública. Esse aqui é o Dr. Cornélios, é o responsável pelo setor de enfermagem. Vejamos, então, o que vai acontecer. A próxima atividade é o atendimento fraterno. Muitas pessoas podem procurar atendimento fraterno. Aqui nós temos o nosso atendente fraterno, que é o Carlos. O Carlos é esse rapaz que está de blusa vermelha. E nós temos como a responsável pelo atendimento a irmã Celestina, que acompanha as atividades do Carlos.
ok? Então, nós imaginamos que aquela senhora ali, a irmã Celestina. Geralmente, nas casas espíritas, o atendimento fraterno não é feito sozinho, não é recomendado isso, ok? O atendimento fraterno, o ideal é que seja feito em dupla. Isso é muito importante. Até para a segurança dos próprios tarefeiros, não é? Porque a gente nunca sabe. Então, nós temos que ter essa prudência também. E, então, a recomendação é que seja feito em dupla. Aqui, nessa casa, é feito pelo Carlos, que é já um tarefeiro de muitos anos de estudo, de trabalho, e que já está bastante habituado a essa tarefa. E ali, então, nós vamos ver o que ele vai atender, vão ser atendidos, vai ser mostrado aqui o atendimento, 2 atendimentos fraternos. Primeiro, desse senhorzinho que está doente. Ele sabe que está doente, ele faz um tratamento para a sua doença. Então, nós temos aqui o departamento de enfermagem e o departamento de esclarecimento. Porque, ao mesmo tempo que ele está recebendo sempre os problemas, a pessoa desabafa, atendimento fraterno. Desculpa. O atendimento fraterno, ele é uma conversa fraterna, como o nome diz, onde não é uma terapia, é simplesmente a devolução é feita a partir da doutrina espírita e do evangelho. Isso é muito importante. Aqui ele está sendo aconselhado a dar continuidade ao seu tratamento médico e que, paralelamente a isso, que ele venha tomar passes e tal, mas que jamais deixe o seu tratamento médico, o que também é muito importante destacar. Esse segundo caso, dessa jovem, ela não se sente nada bem. Aliás, ela parece não estar mesmo nada bem. E o que acontece? Esse senhor desencarnado é o obsessor dela. Ele estava do lado de fora, ok? Ele não entrou na casa espírita, ele estava do lado de fora. Durante o atendimento fraterno, lhe foi facultada a entrada. E durante esta conversa, ele também está sendo esclarecido. Estão vendo? O Carlos está esclarecendo a moça, e baseado sempre no Evangelho e na doutrina, e a nome dela, a irmã Celestina, está esclarecendo, está ajudando, está acalmando, porque não vamos esquecer que o obsessor é a vítima do obsidiado e que está em vingança. Tá? Então, nós costumamos ver o obsidiado como a vítima e o obsessor como o algoz, mas na origem do processo é o contrário. Então, ali ele é alguém que não perdoou, é alguém que está ali renitente na vingança, e está sendo acalmado para poder ser amparado também. Então, no caso, atendimento fraterno para os 2, mas os encarnados nós não sabemos, não é? Muito bem. E aí, terminam os trabalhos, termina a reunião pública e voltam todos, levando quem? Os espíritos sofredores, nós vamos ver vários que estão amparados, estamos vendo, subindo? Os sofredores que foram amparados naquela noite. Então, não é um serviço apenas para amparar encarnados. Vários desencarnados são assistidos também nas reuniões públicas. Aí, dei uma corrida para terminarmos na hora, porque ainda temos aí as nossas dúvidas. Ficamos com dúvidas? O que isso muda da nossa casa, que olha só, só para vocês darem uma olhadinha. Quando nós fundamos o Servo de Maria, nós baseamos, lembra? Olha aqui, olha. Enfermagem, esclarecimento, comunicação, vigilância. Isso aqui é de 2012, esse quadro, porque aqui a casa era física. Então, nós tínhamos na enfermagem a fluidoterapia, passe, reunião de radiação, até no início tinha coral e citação de instituições. Esclarecimento em grupo e esclarecimento individual. Em grupo tem palestras, grupos de estudo, evangelização, individual, recepção, atendimento fraterno. São alguns exemplos, né? Porque é muita coisa.
Na comunicação, comunicação externa, que o site a gente nunca chegou a ter, porque agora mudou totalmente, né? Informativo, o mural. Na interna, nós tínhamos que fosse banco de dados, atas, e para comunicação entre os tarefeiros. Na vigilância, aqui seria aquela vigilância que nos é mostrada no livro, vigilância espiritual, mas nós temos também como encarnados a vigilância material, e aqui entra administração e tesouraria. Agora, virtualmente apenas, olha, diminuímos bastante, não é? Aqui nesse cinza, são 3 tarefas que nós ainda não conseguimos estabelecer, mas que está aqui, olha. Nós temos aqui a evangelização, o ESD e o atendimento fraterno. Nós ainda não temos virtualmente, mas está nos nossos planos. Na comunicação externa, olha, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, bem diferente do outro, não é? E nós temos grupos de estudo, aqui no esclarecimento, temos as palestras, oficina de expositores, evangelho no lar. E na fluidoterapia nós temos aqui a reunião de radiação. Bom, a reunião de radiação, está faltando o que aqui, que tinha na outra? O passe. Nós não damos passe na reunião pública que passa online. Por quê? Porque os espíritos fazem isso. Lembra daquela corrente que a gente viu na sala do passe? Do passista, com o passista encarnado e o passista desencarnado? Muitas vezes, o tarefeiro, ou pessoas que estejam bem e dispostas, já fazem essa disposição para o bem, esse desprendimento, também doam energias para os necessitados. Muitas vezes também tem a presença de espíritos sofredores, às vezes do vizinho, da casa do vizinho, que são permitidos se aproximarem para ouvirem, para serem assistidos pela equipe espiritual, que ao final vai fazer esse mesmo caminho de retorno. Durante a reunião, quando nós assistimos online, não é? no horário que é lá liberado, vai acontecer tudo isso como se nós estivéssemos na reunião pública da Casa Espírita. A espiritualidade vai estar ligada a todos que estão nessa corrente. Mas vamos imaginar que eu assista a palestra num outro horário que não é o horário do online. Então, a equipe espiritual não vai estar ali, prestando atenção. Mas é como a prece, gente. Se naquele momento que eu estou ouvindo a palestra, que tem a mensagem inicial, tem mensagem final, então eu chego, eu escuto a mensagem, eu participo da prece, nisso eu lanço o meu raio de luz e eles vão passar a me acompanhar durante aquele período também. Certo? Isso não é problema para a espiritualidade. Ok? Como seria a parte de radiação? Respondi, Roberto. Da irradiação, da reunião de radiação, igualzinha a reunião da Casa Espírita. As pessoas se reúnem, os tarefeiros, reunião de radiação é só feita por tarefeiros, e aí é prece, cantam, oram, leem uma mensagem e cantam, porque aquela reunião de radiação é uma reunião de doação de fluidos, ok? É como se a gente fosse para o banco de sangue e ficasse ali doando sangue para ser levado para cirurgias, para acidentados, tá? Isso é reunião de radiação. O trabalho de assistência direta aos sofredores, aos nomes que são enviados, é feito pela equipe espiritual. Então, não há diferença da reunião de radiação na casa física e virtualmente, porque o grupo se reúne uma vez por semana, também numa reunião online, que aí vai ser da mesma forma, ok? Nós vemos a importância de paredes físicas. Eu acho que talvez esse desafio e essas nuvens que a página inicial nos trouxe aqui vem nos mostrar que as coisas podem ser diferentes. Jesus curava dizendo, quero ser limpo, misturando a saliva na terra e passando, botando a mão em cima, só falando. Quer dizer, ele nos mostrou que a questão da cura está muito mais ligado a nós e ao nosso pensamento. Pensamento e vontade manipulam os fluidos. Nós ainda temos muita necessidade da concretude, da casa espírita. É entendível. Mas cada vez mais estamos
predispostos a nos abrirmos a essa nova forma. De alguma forma, por alguma razão, nós lá nos apresentamos, devemos ter nos apresentado para esse desafio de exercitarmos, não é? A casa espírita no mundo virtual. Pode ser que um dia voltemos, e se voltarmos, ficaremos híbridos. Né? Ficaremos, como a própria Roberta trouxe esse nome, não foi, Roberta? Você trouxe esse nome de híbrido? Ficaremos online e ficaremos também... Olha, nós temos tarefeiros em Niterói, em Brasília, na região dos Lagos, em Portugal, ou seja, não há fronteiras. Né? O Lar Espírita Servo de Maria, hoje em dia, não há fronteiras. E se um dia ele voltar a ser uma casa física, bom seria se voltasse, ele será do sistema híbrido, ficará na casa física, mas não apenas. Né? Então, estamos dentro desse diapasão. Realmente, Paula, nós estudamos esse livro, sim. É verdade, estudamos esse livro já na Casa Espírita. Que bom. Alguma pergunta a mais, queridos? Roberta e a Paula que se animaram mais. Está todo mundo quietinho. Saudade também, né? Foram bons momentos, né, Paula? Foram muitos bons anos que nós passamos naquela casa. Muito bom. Bem, estamos chegando ao final. Hora da nossa prece. Adorei estar... Olha, senti muita falta de não ver todo mundo. Verdade, verdade. Vou confessar, mas não tem problema. É assim. É assim. Eu fiquei vendo a Roberta. Vocês não veem, mas eu vejo a Roberta daqui onde eu estou. Fiquei acompanhando. Pelo menos olhar... Obrigada, Roberta, por eu poder olhar você aqui. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerração, amor. Agradecendo a presença da espiritualidade, a presença de todos, de todas, com muita alegria, nós compartilhamos essas horas festivas. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por esses momentos tão felizes que passamos juntos aqui. Vendo o trabalho incansável da espiritualidade amiga, junto a nós encarnados, mas não apenas, Senhor, também há tantos corações desencarnados necessitados de auxílio. Abençoa, Jesus, os próximos 10 anos que se abrem à nossa frente. Vamos pedir 10 de cada vez. Seja na casa espírita, seja no nosso lar, seja em todas as instâncias da nossa vida, Senhor. Abençoa-nos a todos deste mundo tão bonito que é o planeta Terra, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, aonde quer que estejamos, Senhor, com quem quer que estejamos, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Então, fomos muito pontuais. Roberta, podemos nos despedir. Entra aí, Roberta, para as pessoas te verem. Só para dizer oi. Não seja rebelde. Adicionei você. Eu esqueci que você tem esse poder. Então, aliás, a nossa Roberta, que ficou conosco aqui na transmissão, e foi muito bom, né, Roberta? Foi. Que bom, querida. Então, eu não tinha participado desse estudo, eu adorei. Que bom, que bom. Então, beijos a todos, fiquem com Deus.